Olá pessoal, vamos aí falar mais um pouquinho aí nesse processo da WC e o papo de hoje vai ser sobre MVP. Vocês já tiveram muitas atividades ligadas ao entendimento do usuário, entender quem que é, entender as dores, entender a solução. Possivelmente vocês já chegaram aí numa solução mais consistente e agora é a hora que a gente vai para a rua ver se a solução faz sentido construindo alguma coisa. O MVP está ligado a construir coisas. E eu começo a falar sobre o MVP voltando lá na bolha.com, que a bolha.com foi onde surgiu os primeiros trabalhos do professor Steve Blank, que a gente usa central aqui na WC, que ele analisou mesmo que as startups que quebraram, aquele fenômeno todo do crash da bolha, ele aconteceu porque as startups elas faziam planos muito complexos e esses planos não resistiam ao primeiro contato com o mercado. E o que era isso? Eram as startups utilizando modelos de planejamento de grandes empresas. Grandes empresas onde você domina, você entende, você já sabe o que tem que ser feito, enquanto startups é extrema incerteza, não funciona, você querer planejar demais não funciona. E aí a grande premissa do Steve Blank é que esses planos muito complexos, eles eram arrogantes. Se você não ia para a rua ouvir o usuário, se você não ia para a rua testar com o usuário, você estava sendo arrogante. Então isso aí leva a essa nossa frase, que é uma das principais frases do programa, que a arrogância custa muito caro. Então a ideia é que vocês saiam desse pensamento arrogante de agora eu sei que o meu cliente quer isso, então eu vou passar 6 meses no meu laboratório construindo alguma coisa, vou passar 1 ano no laboratório construindo a solução. E não, o que a gente quer é que vocês construam pequenas versões para avançar. Nesse processo aí, a gente tem essas duas grandes fases, né? A fase de search e a fase de execution. Na fase de search, que é o foco principal da WC, vocês já vivenciaram o Customer Discovery, então vocês já descobriram, já olharam muito para o Problem Solution Fit, e agora a gente está indo para o Product Market Fit, que é o Customer Validation, que é você ver se o seu produto mesmo, ou se funcionalidades do seu produto mesmo, encaixam com o que o seu cliente está querendo. Vocês vão ver que tem até uma ferramenta no deck aí de vocês, que é o do Oceano Azul, que você vai pensar nas features aí da sua solução, vai pensar nas features do concorrente e você vai ver o que o seu cliente valoriza mais e você vai construir aí uma estrutura de comparação mais aprofundada sobre as features do seu produto. Isso vai influenciar no que você vai construir ou não. Então, a gente está nessas fases iniciais. Pode acontecer de você quebrar a cara na validação e você vai ter que recomeçar, pensar numa outra solução e faz parte do processo. Mas o que a gente vai dar foco agora na validação é realmente construir versões preliminares para aprender um pouco. E aí vamos aprofundar agora no que é o MVP. Antes de aprofundar, eu falo um pouco da minha história, de uma história pessoal, de um projeto que eu comecei, que era o Pilha Social. O Pilha Social, ele nasceu com uma proposta bem de pegada social mesmo, que era, eu queria conectar pessoas interessadas em fazer projetos sociais com diversas atividades, com diversas possibilidades. Então tinha uma área lá, Encontre a ONG, que é a sua cara, tinha uma área só de mandar mensagens de amparo para pessoas que precisavam, tinham diversas funcionalidades ali. E quando eu entrevistava as pessoas, eu aprendia que todo mundo queria. Não, nossa, isso é lindo, eu realmente tenho esse problema, nossa, eu gostaria mesmo de me engajar. Eu sempre extraía um pouco isso de isso é demais, eu faria, e todas essas promessas. Mas aí o que aconteceu? Eu passei aí, sei lá, alguns meses construindo, foi maior trabalho, eu construí diversos níveis diferentes do produto, foi super complexo. E quando eu fui para a rua, quando eu tentei divulgar, não tinha muito engajamento, me esforcei mais ainda, consegui mídia, saí na mídia. E teve um momento que eu tive dezenas de milhares de visualizações e dessas visualizações só 3 pessoas se engajaram. A conversão foi muito ruim, foi péssima na real. E eu vi que as pessoas não aderiam ao Pilha Social. As pessoas, por mais que elas falavam, eu amaria fazer isso, quando eu dava a solução para elas, elas não se engajavam. E o MVP é muito sobre isso, sobre você construir alguma coisa para ver se as pessoas realmente se engajam, para ver se as pessoas realmente
confirmam o que elas estavam falando nas entrevistas. E às vezes isso não acontece, muitas vezes isso não vai acontecer. Às vezes você vai dar um preço que eles não estão dispostos a pagar, às vezes você vai dar um esforço que ele não está disposto a se engajar, e isso é parte do processo de MVP. É você colocar na mão do usuário algum nível de engajamento maior do que só a entrevista, para ver se a pessoa topa ou não topa se engajar, se comprometer de algum jeito. E por isso que a aderência é a palavra central aqui do programa, desse momento do programa de MVP. É testar se está aderindo, testar se está funcionando, se os usuários estão entrando, se os usuários estão usando. E tentar fazer uma versão mínima, né? Por isso que é Minimum Viable Product, MVP. No caso do Pilha Social, eu construí algo grande demais. Eu gastei aí 6 meses, até 1 ano se bobear, fiz todo esse esforço de mídia e tudo mais, fiz todo um AUE para não fazer nada, para na real não ter provado nada, ter quebrado a cara. Aí beleza, eu provei que não funcionava, mas eu poderia ter feito isso com qualquer coisa em 1 dia, em 1 semana, só para validar se estava certo ou não. Então, o MVP, ele vem muito disso, de aprender do jeito mais barato possível. Para mim foi um pouco caro, eu gastei mais do que eu deveria. A ideia do MVP é tentar sempre pensar qual que é a mínima versão, o que é o mínimo que eu posso construir para validar essa hipótese. Como que eu posso minimizar o meu esforço, o meu dispêndio para maximizar o meu aprendizado. Tanto que o pessoal da Y Combinator, eles falam isso. Que o MVP, que todo o processo de aceleração é reduzir o custo ao máximo, o custo de errar ao máximo, para você errar à vontade, para você errar sem fim. Então, quando você reduz esse custo, você consegue errar muito. A proposta é bem essa. No meu caso, eu mantive o custo alto do erro, e aí quando eu errei já estava caro demais e eu simplesmente desisti. E aí você tem essa frase que está aí no slide do Eric Ries, que fala, né, que essa abordagem ela está no livro Lean Startup, Startup Enxuta. O Eric Ries, ele foi aluno do Steve Blank, esse livro é a consequência disso. E nesse livro ele traz essa frase que é que o modelo dele constrói empresas eficientes em capital. Eficientes em capital significa elas gastam pouco para aprender. Elas aprendem muito gastando pouco. Às vezes você vai até gastar demais porque você vai errar muito, mas pelo menos você errou no custo mais baixo possível. E por isso que é o Capital Efficient Companies. Então, o enxuto ali é você reduz o desperdício e você reduz o desperdício minimizando o gasto nos erros. E aí, geralmente no universo de startups vocês vão ouvir aí o pessoal falando que é o ciclo de construir, medir e aprender. Segue o ciclo do Lean Startup, construir, medir e aprender, faz isso que dá certo. E o construir, medir e aprender, no fim do dia, ele é um erro conceitual que o livro mesmo propaga um pouco essa mensagem, mas nesse parágrafo o Eric Ries, ele corrige um pouco esse erro. Ele fala que por mais que eu fale que seja construir, medir e aprender, na verdade o ciclo é o invertido. Na verdade, tudo começa com o que eu quero aprender. Qual que é a minha hipótese? Quais são minhas premissas principais? E aí disso, eu desenho o experimento, eu penso como que eu vou medir, então aprender, medir, e aí eu construo alguma coisa, aí eu vou para a rua fazer o MVP. Então é um processo invertido mesmo, que começa no quais são as minhas hipóteses, tudo começa nas hipóteses, não se esqueça disso, tudo começa nas hipóteses. Das hipóteses, como que eu posso medir de um jeito eficiente e aí sim eu construo o experimento. Então eu tenho essa imagem aí para vocês que eu gosto bastante, que ela começa explicando o ciclo, né? O primeiro passo é descreva suas hipóteses. Aí depois você vai para a gente não vai detalhar muito, mas depois você vai para identifica as mais arriscadas, então identifica as que mais podem quebrar sua perna, faz um plano de teste, então pensa aí como que você vai medir, o que você vai fazer, constrói alguma coisa simples, mínima, e aí vê se as hipóteses estão certas ou não e volta a repensar quais são as hipóteses. Você mantendo nesse ciclo, você cumpre aí o modelo do MVP do Eric Ries, você cumpre aí a proposta do Lean Startup. E aí a gente tem alguns exemplos para vocês. A gente percebeu que o melhor do ensinar MVP é dar muitos exemplos para vocês tentarem entender o que é um MVP na vida real, o que acontece no mundo real. Eu começo aí falando do Easy Taxi,
que o EasyTaxi todo mundo conhece, né? Um aplicativo de táxi, que depois virou Cabify junto com o Cabify aí. E ele poderia, no começo, ter construído o aplicativo, ter feito toda a solução, ter chamado um monte de gente para trabalhar, ter feito toda uma operação robusta. Mas o que ele fez? Em vez de fazer esse processo todo robusto, ele foi no WordPress, criou uma landing page, um site de uma página só. E no campo de landing page você tem interesse? Coloque seu e-mail aqui. Ele fez o oposto. Ele colocou para as pessoas: você quer pedir um táxi? Já coloca seu endereço aqui que a gente vai te mandar o táxi já. Então, ele cria essa landing page em um dia, menos de um dia, e as pessoas já podem colocar o endereço ali. Nesse experimento, ele conseguiu validar uma montanha de hipóteses. A primeira delas as pessoas realmente colocaram um e-mail, colocaram um endereço. Eu divulguei, eu saí no Leblon, divulguei uns panfletos falando do EasyTaxi. As pessoas realmente colocaram um endereço ali? Essa já é uma hipótese, e talvez a mais arriscada. Talvez se as pessoas não colocassem o endereço ali, eu estava quebrado. As pessoas não confiam na solução. A segunda, super arriscada, eu recebi alguma reclamação, os taxistas foram lá buscar, bateu, deu tudo certinho, está tudo funcionando. E outra que você valida no processo. Esse endereço ele começou a se repetir, as pessoas começaram a pedir mais naquele lugar, significa que o produto está dando certo. Surgiram outros endereços além do raio do que eu distribuí, começou a aparecer em outros lugares, significa que está se espalhando. E aí com isso você vai validando outras hipóteses, conversa com os taxistas, a corrida foi boa, deu certo, e nisso só nesse exercício, só com a landing page, você validou boa parte das mais arriscadas hipóteses. Então, você vê como é que você desenhar um bom experimento, pensando sempre no mínimo, você consegue matar muita coisa logo de cara com um exercício de um dia. E além disso, o que acontece nisso? Ele gerou números o suficiente para chegar para uma engenheira ou para um engenheiro e falar: poxa, você quer ser meu co-founder ou minha co-founder técnica? Você quer ajudar na parte da programação, de construir a solução? Ou então ele consegue chegar para um investidor ou investidora e falar: olha, eu tenho bons números. Você não quer me investir? Em vez de chegar, eu tenho uma ideia, olha meu PowerPoint e tudo mais, não. Ele chega com números e isso é muito mais palatável para um investidor ou para uma investidora. Segundo caso é o Cipópolis. Cipópolis queria fazer um Waze de ônibus. Então, igual no Waze as pessoas colaboram falando se está trânsito ou não, o Waze em si colabora. A ideia era que no ônibus você pudesse falar se está cheio, se está vazio, se o motorista está dirigindo bem ou ruim, se está demorando, em que ponto está. Você conseguia fazer muitas coisas na ideia central. O negócio deu até certo, foi vendido para prefeituras, hoje está bem aí. Como é que eles começaram? Eles foram provocados eram 4 PhDs do IME, então eram pessoas super bem formadas, tinham uma formação aqui na USP de primeira, um PhD, gente que foi para a França. Eles poderiam codar o aplicativo em uma noite se eles quisessem, eles poderiam fazer isso rapidinho, mas não. O que eles fizeram? Eles foram provocados: olha, vocês não podem codar uma linha de código, como é que vocês validam suas hipóteses? Eles fizeram umas fitinhas com telefone, saíram nos pontos de ônibus da Faria Lima, distribuindo essas fitinhas e falaram para as pessoas: olha, se você tem interesse em saber notícia aí, se seu ônibus está chegando, não, vazio, cheio, está com problema, não está, manda uma mensagem para esse telefone com o número da sua linha, falando qual ônibus você pega, que a gente vai te adicionar no grupo de WhatsApp desse ônibus, e ali você vai ter as informações, você vai ser notificado da posição e tudo mais. Fizeram isso, as pessoas começaram a mandar, então, primeira hipótese já validada, as pessoas têm interesse e coragem para colocar o telefone. Hoje, com essas brigas de WhatsApp, eu acho que ninguém daria o telefone, mas na época ainda era bem aceitável. Então as pessoas davam o telefone ali, eram adicionadas, e eles fizeram por conta própria, eles ficavam correndo pela Faria Lima, vendo se os ônibus estavam chegando ou não, se estava cheio ou vazio, e ficavam mandando ali no WhatsApp das pessoas, falando: ó, tá chegando, faltam 5 minutos. Começaram a popular os grupos de WhatsApp, até que as pessoas também começaram a se engajar, começaram a participar. E aí eles começaram a validar um monte de coisa. Primeiro, se as pessoas entram ou não, se as pessoas colaboram no grupo ou não, se as pessoas chamam outras pessoas, se aquele telefone se espalha além dos números indicados.
Eles começaram a validar um monte de coisa nesse processo e com isso eles conseguiram crescer e falar, beleza, as hipóteses se provaram aqui nessa uma semana de teste, a gente pode codar e a gente aprendeu muitas coisas dos comportamentos das pessoas, a gente pode construir uma solução mais robusta. Então, o Cipópolis foi um pouco isso, o WhatsApp e ponto de ônibus. Esse é um exemplo que mostra muito que com o WhatsApp vocês conseguem fazer qualquer coisa, vocês conseguem validar muita coisa. O Village Laundry Service é um caso do livro Lean Startup, que fala de uma pessoa que validou uma lavanderia, e era física, lá na Índia, então não era nada de construir site ou coisa assim. Ele colocou uma máquina de lavar na caçamba da picape e passava pela Índia falando, olha, coloca sua roupa aqui que amanhã eu trago limpa. E aí com isso ele não precisou construir uma lavanderia, ele lavava em casa e depois levava para as pessoas, e ele conseguiu validar se as pessoas tinham coragem de deixar a roupa ali, se o serviço da lavagem era bom o suficiente para as pessoas voltarem, se essas pessoas indicavam para outras pessoas na região e isso ia crescendo, tudo sem ter precisado construir a lavanderia. Então a ideia aqui é começa pequeno, faz o mínimo que você puder e valida no processo. Lean Survey é um caso aqui da USP. Eles utilizaram Google Forms, não para mandar pesquisa, que a gente proíbe de fazerem isso, mas eles utilizaram Google Forms para simular um aplicativo de entrevistas. A ideia deles era substituir entrevistas de mercado, essas entrevistas de rua que as pessoas ficam com um papel marcando se você votaria em tal pessoa, se você usaria isso ou aquilo. Eles substituíram e falaram, vamos digitalizar esse processo em que os pesquisadores, em vez de prancheta e papel, vão ter um aplicativo e a gente dá umas recompensas e coisas assim. Em vez de criar um aplicativo de pesquisas ali, eles utilizaram Google Forms para simular a pesquisa e ali eles validaram se as pessoas utilizavam, se aquilo ali gerava estatística em tempo real boa, se as recompensas que eles estavam oferecendo eram boas o suficiente, se o tipo de pesquisador que eles estavam escolhendo, que no caso era universitário, deixava de ser o pesquisador comum, virava o pesquisador universitário, se o tipo de universitário funcionava ou não. Então, eles começaram a validar muitas coisas só com o Google Forms. Fizeram isso em uma semana. E o legal é que eles fizeram essa pesquisa das eleições, na época da eleição da Dilma, eles conseguiram gerar uns dados legais, criaram um blog ali com os resultados que falava da distribuição de eleitores na USP. Então, quem vota no Aécio, quem vota na Dilma, quem vota no Luciana Genro, conseguiram distribuir bem. E aquele resultado, no outro dia, virou capa no Portal Terra, em quem a USP vota, era a chamada. Eles validaram também que a mídia estava interessada naqueles dados, que aqueles dados eram consistentes. Depois eles fizeram outras pesquisas e conseguiram provar que daquele modelo batia com os dados do Datafolha, só que eram mais rápidos. Então, Lean Survey foi um que se beneficiou muito de MVP. No AWC 2017, a gente tem o caso do BeThink, que eles queriam facilitar o processo de experimentos de laboratório, que era feito era anotado, eu explicava o que eu estava fazendo no meu experimento à mão, no papel. Eles queriam fazer um negócio com inteligência artificial, que você ia conversando, olha, eu estou fazendo isso, e tudo isso era registrado numa ata digital, processualizar todo o registro de experimentos de maneira automática e garantia muito mais segurança, garantia muita coisa. É um problema muito grave esse de atas laboratoriais. O que eles fizeram? Eles pediam para as pessoas gravarem por WhatsApp, por áudio de WhatsApp e mandavam para eles. E aí eles faziam na mão, digitavam tudo aquilo ali, falavam que iam colocar no sistema de inteligência artificial e tudo mais, faziam digitavam até num Google Forms e o Google Forms já gerava o PDF pronto. Então eles conseguiam validar se as pessoas tinham coragem de fazer para o WhatsApp, se o output do WhatsApp para o Forms e do Forms para o PDF fazia sentido, se as pessoas confiavam naquele PDF, se aquilo ali era bom o suficiente, rápido o suficiente, econômico o suficiente para as pessoas se engajarem. Conseguiam validar muitas coisas para ver se expandia, se outros grupos utilizavam. Então, utilizaram aí uma ferramenta simples de áudio no WhatsApp, muito suor, para validar um processo que eles poderiam ter construído toda a solução. E por último, Home Shelf, aí, a WC de 2018. O Home Shelf criou uma solução. A ideia deles era conectar arquitetos com modelagem 3D, com pessoas que faziam modelagem 3D. A ideia deles era criar esse processo
mais interessante, facilitar você acessar isso. E no começo era muito difícil, porque eles falavam, poxa, mas a gente vai ter que ter uma base de modelos 3D e uma base muito grande de arquitetos. Esse negócio de marketplace é trabalhoso, como é que eu faço esses dois mundos? E aí eles criaram, aí o que a gente falou para eles foi, sabe, um bom jeito de fazer MVP é criar uma comunidade. Cria uma lista de mailing e vai mandando e-mail para as pessoas com novos modelos e vai conversando. É o MVP de criação de comunidade. Você vai criando uma comunidade, as pessoas vão se engajando, aí vão querendo ver os 3D, o pessoal do 3D vai querendo mandar e você vai alimentando uma comunidade em torno da sua solução. E aí, depois, o Home Shelf acabou a WC 2018, 2 meses depois eles já estavam negociando meio que uma fusão e hoje eles são casoca.br. Se você olhar no Instagram em casoca.br, vocês vão encontrar um perfil de mais de 50 mil seguidores, um negócio super legal, que começou no AWC, que começou aí a ideia de conectar modelagem 3D com pessoas, com arquitetos e tudo mais, começou aí vai criar uma comunidade por e-mail, vai criar uma comunidade próxima aí. Entendam, gente, que MVP não é um produto. Por mais que a gente fale, MVP, Minimum Viable Product, não é um produto, é um processo. É vocês entenderem que é um processo de repetição. Eu não quero que vocês criem uma coisa só, o Diogo vai falar muito mais detalhes sobre isso, mas a gente não quer que vocês criem uma coisa só. A gente quer que vocês criem um processo. A gente quer que vocês repitam isso constantemente e esse processo sempre começa com hipótese. Pensa na hipótese que você tem, imagina o experimento mínimo, pensa em quais são as métricas de passou, falhou, e aí você constrói. Eu coloco esse tweet aí do Sam Altman. Sam Altman é o presidente da Y Combinator, que ele fala que lá na Y Combinator, o número 1 de preditivo, de fazer a previsão de startups de sucesso na Y Combinator é a taxa de iteração. É a taxa que você testa, melhora. São os times que mais rápido conseguem fazer isso de testar rápido, entregar, aprender. Testar rápido, entregar e aprender. E a gente percebeu que no AWC também era isso. Os grupos mais consistentes, que mais conseguiam criar testes e entregar, eram os grupos que mais cresciam, que mais rápido evoluíam no programa. E como a gente tem um ranking no programa, eram sempre os grupos do topo. Eram os grupos que fechavam venda, eram os grupos que avançavam, porque eram grupos que estavam orientados à consistência de aprendizagem por meio de MVP. Por fim, gente, a gente traz a matriz de amarração, que é uma ferramentinha que vai estar aí no deck para vocês, que é uma ferramentinha que veio de um professor da USP, utilizado para pesquisa, a gente jogou para o contexto de startups. E a ideia da matriz de amarração é isso, começa na hipótese, uma coluna de hipótese, depois você tem uma coluna de experimentos, né? O que você vai construir, o que você vai fazer, como que você vai medir, depois você tem uma coluna de resultados, aprendizados, o que eu aprendi no processo. A matriz de amarração ela tem algumas variações, mas vocês vão ver que ela é bem assim, ela começa sempre na hipótese, depois nos testes e nos aprendizados, para sempre orientar vocês a hipóteses. E o legal da matriz de amarração é que, primeiro, ela ajuda na criatividade. Por quê? Às vezes você tem um teste e olhando para a matriz de amarração, você percebe que aquele teste ele pode validar outras hipóteses. Ou então que algumas hipóteses podem ser validadas por outros testes. Ela te ajuda a organizar os pensamentos e explorar mais possibilidades. Por isso que a gente fala que ajuda na criatividade. Ela também ajuda na comunicação, porque ela deixa o seu discurso muito mais alinhado, muito mais coeso, que você chega para as pessoas falando, nossa, eu tinha essa hipótese, eu fiz isso, eu aprendi isso. Quando você chega para um investidor ou para uma investidora falando desse jeito, olha, eu tinha essa hipótese, fiz esse teste, aprendi isso, você apresenta uma qualidade de comunicação muito mais rica. Mostra que você tem clareza dos seus objetivos, mostra que você tem clareza de tudo que você está fazendo e deixa o seu pensamento, até para você mesmo, mais organizado. Quando você faz as coisas, você sabe o porquê que está te motivando. E também, ela te ajuda muito em debates. Então tem um co-orientado meu, que ele está empreendendo, e ele estava lá em Berkeley, lá no Vale do Silício, ele estava tentando convencer desenvolvedores em fazer alguns testes, e ele estava tendo problemas para
para realmente afirmar, não, isso tem que ser feito, e os outros falavam, não, mas tem que fazer isso, isso, isso. Ficava sem um consenso, eles ficavam num debate. E aí o que eu falei para ele foi, cara, orienta hipóteses. O que você tem na sua cabeça é uma hipótese, você pode testar. O que eles têm são outras hipóteses. Testa e vê o que os dados vão falar. Vocês decidem com base nos dados. É data-driven esse processo. Independente, a minha opinião é melhor que a dele, a opinião dele é melhor que a minha, isso não existe, sabe? O que vocês têm são hipóteses e os testes é que vão dizer. Então deixa esse negócio de decisão baseada na opinião de cada um e vira muito mais uma decisão baseada em dados, que é o que a gente sempre fala, empreendedorismo científico, empreendedorismo baseado em dados. Então é isso, o que a gente quis mostrar para vocês nesse papo de MVP é, primeiro, sempre se orientar a hipóteses e construir coisas pequenas e ir para a rua testando o mais rápido possível, entendendo que é um processo e é um processo orientado por hipóteses. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado e se preparem para um papo com o Diogo que vai ser bem mais detalhado. Até mais.